Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu no YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe. E se for pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sininho de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o homem solteiro tem que se preocupar com o ambiente em que reside, né? Não só em termos de moradia própria ou alugada que ele possa vir a ter, mas também em termos dos lugares aos quais ele frequenta. Eu já havia debatido sobre o assunto em uma outra oportunidade, mas vale a pena retornar sobre tal tema, né? Mas antes de continuar com o conteúdo desse vídeo, quero lembrá-los dos links de produtos ligados à minha loja que estão na descrição, e também meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo? Mas enfim, pessoal, essa questão de se preocupar, de se importar mesmo com sua moradia é crucial em termos de energia, frequência e vibração. Muitas das vezes a gente se depara aqui no Brasil, né, com casas muito aproximadas ou apartamentos. Quer dizer, muitas das vezes o que tu pode estar falando em casa, a sua voz pode ressoar para a casa do outro, né? E logicamente que existe toda uma cultura de fofoca, né? De querer saber da vida dos outros, né? Aqui no Brasil, né? E propriamente detesto isso, pessoal, detesto, né? Não só essa questão de fofoca em si, mas propriamente das casas serem muito daqui do Brasil, casas ou apartamentos serem muito colados uns nos outros, né? Eu detesto esse tipo de aspecto, porque em outros países não existe esse tipo de questão, né? Tu sequer sabe quem é teu vizinho, né? Às vezes tu sai de casa, tu já vai logo pro teu carro, né? Enfim, não tem nenhuma interação com os outros, né? Em outros países não há esse tipo de socialização que se faz muito aqui no Brasil, né? Eu propriamente, por ser muito sozinho aqui no Brasil, eu acredito que não teria muita dificuldade de viver em outros países, porque estando sozinho no Brasil, às vezes tem gente que põe assim dificuldade em querer morar fora, porque aqui no Brasil as pessoas estão o tempo todo interagindo, mas lá fora você vai viver de uma forma mais solitária, tá entendendo? E isso é tido como se fosse um problema para alguns, né? Eu tendo não ter esse tipo de visão. E eu acredito assim que ser sozinho não é uma tragédia, né? Diferentemente do que muitos imaginam, né? Muitos imaginam isso, né? Não é uma tragédia, certo? O ponto é que você tem que saber equilibrar o seu isolamento, né? Propriamente ali interagindo com pessoas aos quais convergem contigo, né? Seja presencialmente ou até virtualmente. Eu propriamente não tenho muitos amigos na realidade. Eu tenho mais gente que me comunico pela internet.
hoje em dia está realmente muito difícil ter amigos assim, presencialmente falando, é mais fácil ter inimigos, tá entendendo? Então, assim, eu vou falando na minha perspectiva, eu tento a ter é, cer- é, certa desconfiança com pessoas novas, né? Porque assim, eu acredito, eu acredito que tu só pode ter uma autossatisfação mesmo, tu pode ser tu mesmo quando se encontra longe das massas, né? Porque as massas tendem a te corromper, né? É, não é querendo passar uma impressão de que eu sou melhor do que os outros, porque não, é que é melhor procurar ser diferente, porque hoje em dia o que tem de iguais, né, o que tem de gente que é iguais, né, que valorizam aspectos materiais, que valorizam comportamentos assim, é, desvaloroso, né, por exemplo, inveja, fofoca, enfim. Tem gente para falar mal dos outros hoje em dia não tá na história, né? O ponto é que é o seguinte, pessoal. O ponto é que é o seguinte. É, essa história, né, inclusive eu tenho que falar aqui sobre uma narrativa que sempre se dissemina nos tempos atuais, né? De que tu tem que ser feliz o tempo todo, né? Isso é uma maior bobagem, isso é uma maior bobagem. Eu acredito assim que o ser humano, ele é passível de variações de harmonia. O que não é normal é toda essa psicopatia que propagam que o ser humano tem que evitar de qualquer maneira qualquer tipo de emoção, porque a palavra emocionado, inclusive, ela ganha um contexto assim, se você é chamado de emocionado, é mal visto, tá entendendo? O ponto é o seguinte, né? A gente não pode evitar as emoções 100%, isso não existe, mas o homem tem que ser mais racional do que emocional, isso eu concordo, tá entendendo? Esse que é o ponto. É, E assim, quando a gente fala assim, porque o homem não tem que ser cavaleiro, não tem que ser cavaleiro propriamente com mulheres assim que desrespeitosas, tá entendendo? Mulheres modernas que não tem o que lhe somar, não tem o que lhe agregar, tá entendendo? E logicamente que se encaixa nisso que eu tô falando aqui a maioria, vamos dizer assim, a maioria das mulheres, né? Vamos dizer assim, né? Eu propriamente eu sou um cara cavaleiro, mas o cavaleirismo ele serve para damas, né? E eu propriamente nas minhas experiências eu acredito que mulher feminina mesmo é muito difícil, ainda mais no Brasil nos tempos atuais. O que tem mais é feminista, né? A gente tende a associar o feminismo a, a aquelas que fazem movimentos, né? Mas só que é, esse feminismo já chegou nas mulheres comuns, compreende? Já chegou nas mulheres comuns, então a gente não tem que ficar fazendo esse tipo de separação mais. A gente não tem que ficar fazendo esse tipo de separação mais. O que existe no Brasil é toda uma cultura anti-homem, né? propagada, propagada pelas próprias mulheres, né? Eu diria até que a maioria, compreende? Então, enfim, há toda uma cultura de desrespeito mesmo à figura masculina, né? Elas ficam falando que não precisa de homem para nada, né? Mas enfim, se os homens deixassem de existir no planeta, simplesmente talvez viveríamos ali no máximo aldeias, talvez, né? Enfim, o que seria desse mundo aqui sem os homens, né?
Mas enfim, pessoal. Enfim, voltando aqui a essa questão de moradia, né, é o seguinte, eu vou falar numa questão particular, né, uma forma particular. É o seguinte, eu queria já ter feito mudanças, né, queria, só que não tenho condições no presente momento. E quantos outros também podem estar nessa situação, né? Que podem se identificar com o que eu estou falando, né? Eu propriamente eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho milhões na conta, não tenho, não fico ostentando, né? Não fico querendo ser melhor do que os outros e propriamente não tendo esse tipo de mentalidade, né? Não tendo esse tipo de questão, isso propriamente acaba que eu acabo sendo muito hateado, né? Mas faz parte, né? Aquela pessoa que não quer ser criticada, que assim, que não ponha a cara, né, na web, certo? Mas se tem uma coisa que eu não vou fazer, me dobrar, por exemplo, eu vou continuar tendo minhas opiniões próprias, independentemente dos outros. Se os outros não estão curtindo, cara, pra mim não soma, pra mim não interessa, né? Isso pode soar um tanto que ignorante, né? Mas às vezes é preciso cultivar certo tipo de ignorância, mas contra aqueles que não têm coisíssima nenhuma ali a agregar, tá entendendo? Tá entendendo? Ignorância no sentido assim de se afastar, né? Por exemplo, né? É lógico que eu já até fiz um vídeo, né, pessoal, que a ignorância não é uma bênção, é claro, né? Tô falando uma ignorância positiva, uma ignorância assim de se afastar dos inimigos, de afastar daqueles que falam mal de ti, daqueles que te invejam, né? Porque hoje em dia não há um país que supere o Brasil nesse sentido, né? Eu acredito, eu não viajei para os outros países do mundo, mas se tivesse condições já estaria morando longe, mas muito longe do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Mas para quem está satisfeito em continuar no Brasil não tem problema nenhum, é só permanecer. Agora, eu enquanto ser humano sou insatisfeito por natureza, então eu sempre procuro para mim querer almejar objetivos maiores, né? Tenho meus sonhos, né? Muitos deles não foram realizados no Brasil, mas faz parte. Com certeza realizarei futuramente, né? É lógico que preocupações a gente tem, né? A gente tem, mas enfim, se a gente se basear muito por problemáticas, a gente vai para um ciclo interminável assim de tenebrosidade, vamos dizer assim, né? Vamos dizer dessa forma, né? Se é que me entende, né? Mas enfim, pessoal, o ponto é o seguinte, né? Há toda uma vontade, né, de querer censurar aqueles que dizem verdades inconvenientes, tá entendendo? Porque muitas das vezes você sendo desperto, você irá incomodar simplesmente por falar aquilo que muitos não têm coragem, tá entendendo? É esse que é o ponto. Enfim, pessoal, é porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito de exposição, né? Mas uma parada que a gente tem que levar muito em consideração em seu ambiente,
sua residência é justamente sua privacidade, tá entendendo? Porque o que tem de gente hoje em dia que acha que tem intimidade contigo, sendo que sequer te conhece, não tá na história, tá entendendo? Então um fator assim que a gente deveria levar muito em consideração em termos de moradia, de residência, é justamente isso. Porque assim, eu sou um cara discreto. Eu sou um cara discreto, eu procuro não aparecer muito e eu sou visto com preconceito, assim, por ser dessa forma, certo? Porque aqui no Brasil é toda uma cultura de esbanjação, tem que socializar, tem que ser comunicativo e tal, né? Então a sociedade tende a não aceitar muito bem você que vive, uma pessoa que vive, um homem que vive mais isolado, né? Mas não é porque você vive isolado que necessariamente está no caminho errado. E também tem que saber equilibrar o isolamento, né? Porque eu entendo assim que o isolamento, muito isolamento pode lhe levar à depressão e o Brasil é um dos países que mais que mais estão subindo nesse quesito, né? Então a depressão é um problema seríssimo que tem que ser combatido, logicamente com alimentação, atividades físicas, enfim, uma proximidade maior com o plano espiritual, compreende? Enfim, são várias questões que a gente tem que levar em consideração. Na hora de escolher uma residência, mas ainda não estou nessa fase. Mesmo assim, eu penso, é preciso planejar, ter um pensamento de longo prazo, né? Quando eu vier a fazer mudanças, vou procurar ter cada vez mais privacidade, viver. Porque essa questão da privacidade, eu bato na tecla, pessoal, é muito importante. Mas não só isso, né? Logicamente, no meu caso específico, eu estou falando aqui numa perspectiva minha, né? De viver mais isoladamente, na casa mais isolada, sem interferência muito de vizinhos, assim, afastado, se possível, deles. Até porque pra gente que vive sozinho, a gente curte, cara. A gente curte muito essa individualidade, sem interferência de outras pessoas, porque essa interferência de outras pessoas indevidas, muitas vezes, não faz muito bem. É preciso seguir, viver sob suas próprias regras, ignorando os outros, porque o que tem de gente querendo te moldar, enfim, querendo teu mal realmente, querendo que você desabafe com elas para que elas joguem isso contra você, né? Enfim, o que tem de gente falsa hoje em dia, pessoal, o que tem de invejosa, porque realmente a gente tem que se blindar muito quanto a isso. Para a gente que conhece o mundo espiritual, as coisas tendem a ser mais complicadas. Mas de qualquer forma, pessoal, é preciso ter critérios mais elevados, assim, propriamente procurar enquanto solteiro, né? Enquanto o cara vive sozinho, pode ser que more também, esteja na condição de morar. Não é para qualquer um que chega nessa fase aqui no Brasil, pessoal, de morar sozinho, de poder morar sozinho, né? Não é para qualquer um que chega nessa fase, mas procurar ali um lugar sossegado,
sossegado que você possa ter paz, né? Porque hoje em dia aqui no Brasil é muito difícil. Até mesmo no interior tem gente que fala assim, por que que tu não vai pro interior? Cara, o interior não tá muito diferente assim. Se bem que no interior tu pode vir a ter mais problemas, por exemplo, em acessibilidades. Compreende? Acessibilidade de produtos que são necessários para sua comunicação melhor, enfim, se bem que cada vez mais a tecnologia está mais acessível, mas eu estou falando no seguinte sentido, né? Porque no interior não tem essa mesma flexibilidade em termos gerais assim que a área urbana, que é a capital, tá entendendo? Então, assim, é uma decisão muito difícil. Se a pessoa quer realmente isso para si, quer viver no interior, que já está acostumada, né? Para mim que eu não tô, então para mim não compensa, né? Para mim compensa mais alterar de país, né? Mas enfim, existem inúmeras possibilidades, né? Fato é que eu vou dizer por mim aqui que eu não vou ficar no Brasil, porque hoje em dia tá muito complicado de se viver aqui por conta de inúmeras questões, né? Questões econômicas, que é uma situação que a gente tem que levar em consideração, questões econômicas, políticas, culturais, né? Tem gente que não leva em consideração esse tipo de aspectos, mas são cruciais para você ter ali uma qualidade de vida, né? Enfim, envolve também você verificar a questão do IDH, segurança, essas questões eu acredito que são vitais para se ter ali uma vida mais aprimorada, vamos dizer, uma vida mais positiva, né? Fato é que o Brasil aqui sempre está decaindo nesse tipo de aspecto de IDH, né? Por que será, né? Por conta dos inúmeros problemas que a gente tem aqui, e que não são solucionados porque propriamente o Brasil é um país corrupto. Isso também faz toda a diferença para se ter um país de qualidade, né? Se esse país aqui é muito corrupto, isso também é um fator, quer queira ou não, que atrapalha para se ter ali mais qualidade, vamos dizer assim, certo, pessoal? E por que eu tô falando disso? Porque, cara, essas questões todas chegam, a gente pode chegar numa equação de que fazem toda a diferença para a sua moradia futura, de longo prazo ou até de curto prazo, né? Fato é que cada vez mais tem se tornado um desafio viver no Brasil, né? Eu acredito que a gente aqui no Brasil, a gente está no modo sobrevivência o tempo inteiro, entendeu? Modo sobrevivência o tempo inteiro, né? E, enfim, é preciso ter planos maiores, quer queira ou não, e isso inclui propriamente objetivos de longo prazo, né? Focar propriamente em não se anestesiar, não se distrair, né? Desenvolvimento pessoal, não no sentido de coach, né? Mas no sentido de se aprimorar fisicamente, enfim, mentalmente,
também espiritualmente, por que não, né? Por que não? Né? Mas enfim, pessoal, fato é que cada vez mais tem se tornado muito difícil viver no Brasil e é por isso que eu procuro alternativas, né? Para mim, eu entendo que melhor saída hoje em dia é o aeroporto, né? Não sei para vocês, mas de qualquer forma é preciso muito se atentar quanto a sua moradia, porque ela faz toda a diferença para que tu para o seu desenvolvimento pessoal, para sua prática diária de hobbies, né? Enfim, e propriamente na sua qualidade de vida, né? Em termos gerais, né? Eu fui um tanto que redundante aqui, mas acredito que cheguei num senso comum, né? Agora cheguem suas próprias conclusões, certo, pessoal? Era o que eu tinha para dizer, quanto ao assunto, né? Nunca foi tão importante, né? Se preocupar quanto a essa questão de moradia, pessoal, porque o que tem de vizinhos, cara, vizinhos que tu não tem compatibilidade, enfim, o que tem de barulho hoje em dia, o que tem E quer queira ou não, pessoal, o ambiente ele faz toda a diferença para que tu tenha ali mais repertórios, enfim. E quer queira ou não, pessoal, essa questão do IDH, essa questão de segurança, economia, faz toda a diferença para a gente chegar no denominador comum, que seria ali a qualidade, não propriamente a quantidade, né? O que é o que essa sociedade atual tem focado muito, né? Tem focado não, né? Mas se preocupado muito, né? Enfim, pessoal, era isso que eu tinha para dizer. Lembrando que links de produtos ligados à minha loja no Mercado Livre estão na descrição e também meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente. Já me alonguei demais, mas se tratava de um assunto muito pertinente para os tempos atuais. Certo, pessoal? Então era isso. Valeu, até a próxima.